Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira para o nosso café, dia de jogo, dia de Vascão da Gama. Peça a você o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo, ela é muito importante para que o nosso conteúdo chegue a outros vascaínos. Se inscreve no nosso canal. Olha, gratidão, passamos de 200 mil amigos, aliás, 200.500 novos amigos. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, certeza que hoje vai ser mais um dia fantástico, com uma grande transmissão, espero que com uma grande vitória do Vasco. O Vasco precisa voltar a vencer. Um novembro terrível, em que nós não conseguimos vencer ninguém. Foram resultados muito ruins, 4 derrotas e apenas um empate, com lanterna do campeonato. Hoje é dia de voltar a vencer, vencer o Cuiabá depois domingo e fechar o campeonato e aí fazer um balanço do que foi essa temporada. Dentro desse balanço do que foi a temporada, a diretoria já tinha mapeado o mercado, identificado dentro do seu elenco quem fica ou quem não fica para o ano que vem. Jogadores em fim de contrato, e nós já estamos falando isso aqui há algum tempo, caros e que não estavam entregando. Uns, inclusive, nem ficam no banco de reservas. Caso do Rossi. Ele é um caso que ganha muito bem, tem um contrato que foi renovado automaticamente, numa cláusula colocada pelo senhor Paulo Brax, lá atrás, e ele renovou com a permanência do Vasco na primeira divisão, né? Foi o prêmio que ele ganhou, mesmo não tendo participado decisivamente. Renovou, sentou no contrato e foi pouquíssimo utilizado. Rossi já entrou de férias antecipadamente. Pablo Galdames, que chegou a jogar algumas partidas, fez um gol importante numa vitória em cima do Botafogo, teve poucos bons jogos, não performou. Foi uma contratação que chegou com aval do Medel, da 777 à época, mas foi um jogador que, com um salário alto, não conseguiu entregar o que dele se esperava. Com isso, mesmo sendo um jogador de seleção chilena, também entrou de férias mais cedo. O zagueiro paraguaio Robert Rojas, esse me decepcionou, porque eu esperava que ele tivesse uma sequência, que ele performasse, né, e que os técnicos o utilizassem, porque nós tivemos vários na temporada, Ramon Dias, o Rafael Paiva, o Álvaro Pacheco, agora o Felipe, e ninguém utilizou, né? Claro, ninguém utilizou. Utilizou, mas não teve sequência para dizer assim, cara, ele foi merecido. Não fez 20 jogos com a camisa do Vasco. E está sendo devolvido ao River Plate. Esses três, somando os salários, ultrapassam R$ 1 milhão, em cargos, em tudo. Lembra quando o Pedrinho falou da nossa folha de 14 milhões de reais? R$ 1 milhão indo embora. Para o ano que vem, o Vasco precisa diminuir a sua folha e não vai ser uma tarefa fácil, porque tem jogadores que ganham um alto salário, que estão com um contrato ainda em vigor, contratos longos. Tem jogador que volta de empréstimo com um bom salário, bom de boca cheia, um ótimo salário, que é o caso do Serginho, por exemplo, e que não vai ficar. Como é que você vai reemprestar o Serginho? Ah, faz um acordo e paga o contrato. Como é que você vai desembolsar um valor de contrato de pelo menos mais 2 anos pela frente? Não tem como. Aliás, falando em desembolsar, o Vasco vai pagar €1 milhão como parte do bônus acordado com o Benfica pela permanência na Série A, na contratação do zagueiro João Vitor, e no ano que vem, permanecendo de novo, mais um bônus de $1 milhão, né? de euros, perdão. Que a gente está falando é de 2 milhões, com 6 que ele foi o preço dele, e o zagueiro de 8 milhões de euros. O Vasco tinha condições de comprar um zagueiro de 8 milhões de euros. João Vitor é mau zagueiro? Não, não é mau zagueiro. Não foi bem contra o Atlético Goianiense. Inclusive, o segundo gol ele sai perdidinho, ele vai dar um bote no meio, fica perdido. Mas eu considero que ele, ao lado de um zagueiro técnico, tem como ele evoluir. Porque ele é um zagueiro rápido, de dar bote. Mas ele é um zagueiro. E ele precisa ter na cabeça isso. Ele sabe sair para o jogo, mas ele não é lateral direito. Ele, como zagueiro, é uma saída pela direita, mas ele não é a saída. Uma é uma coisa, a saída, começa o jogo com ele. Não é. E aí ele deixa buraco, que foi o caso quando ele foi dar bote, como se fosse um volante. No segundo gol do Atlético Goianiense, pode observar, e onde ele teria que estar, não tinha ninguém. Bom, ele hoje vai ser titular. Aliás, tendência de time, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, e eu não consigo entender a insistência com o Léo Pelé, que não tem performado. É um outro jogador que está sob contrato e que no ano que vem o Vasco deveria buscar um novo caminho para ele, porque ele merece.
As informações que tem sobre como ser humano, esquece, não tem o que se falar, mas, assim, tecnicamente não consegue mais entregar o que dele se esperava. Lucas Piton, que caiu de rendimento, como muitas peças no time, mas é um jogador importante e é uma moeda valiosa de negociação para o ano que vem. É um jogador que está no mercado, tem nacionalidade italiana. Hugo Moura, que não está suspenso. Cocão, a tendência é jogar com Felipe Coutinho no meio-campo, escalação que saiu. E na frente, Alex Teixeira, Maxime ou Ryan, tendência ao Maxime, com o Verratti. É uma formação em que o Maxime ajuda no meio-campo. Pode virar um 4-4-2? Pode, num formato de losango. Hugo, Cocão pela esquerda, Maxime pela direita, centralizado Coutinho, na frente Alex Teixeira e Verratti. Boa formação, gosto. Quero ver na prática. Que o time do Vasco hoje apresente um pouco mais, né? Um pouco mais, pelo menos, de desejo, de tesão pela camisa, né? De amor pela camisa do Vasco, porque precisa. Souza está relacionado. Falei ontem com ele e ele me disse, ó, estou relacionado, não fui eu que marcou esse evento, inclusive o pastor já tirou da Igreja Belém, Zona Norte, que ficou para o dia 15, né? Dia 15 de dezembro. Sobre negociações envolvendo o grego Evangelos Marinax, o Andrea Radrizani, as negociações prosseguem, não são simples de serem feitas, tá, torcedor? Eu fiz uma live ontem explicando detalhes sobre isso. Falei com o Luiz Roberto Levenciano, porque ele é do ramo marítimo e teria dito numa reunião hoje é quarta, segunda-feira, do Conselho, feito críticas ao Evangelos, que ele é um cara que não é bem visto na Grécia, e imputaram ao Leven a frase de que ele é envolvido com o tráfico. Segundo ele, fiz críticas, sim, ao comportamento do Evangelos, mas não falei de tráfico. Então é importante dar a palavra a quem foi dado o suposto crédito. Enfim, torcedor, que nós temos um grande jogo hoje e eu conto com a sua audiência mais tarde aqui no Fanático Vascaíno. Para eu saber que você veio comigo até o final do vídeo, qual é a dúvida do Vasco hoje? Ryan ou qual é a dúvida do Vasco para o jogo de logo mais? Só para eu saber que você veio comigo. Paulinho e Bernardo, do lado do Atlético, estão fora. Os dois machucados, o Paulinho nem joga mais esse ano, boa recuperação aí, ele vai fazer uma cirurgia. Grande abraço, meio-dia tem na conta KTO e 6h15 obra a nossa transmissão, porque a bola rola às 7 em São Januário. Grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança e vamos crescendo. Junto com o Fanático Vascaíno. Se junte ao clube de membros também, tem muitos benefícios legais para você. Grande abraço e até a próxima.